Confúcio e o comunismo chinês. Estou fazendo o curso de filosofia para viver na Escola Nova Acrópole da sede na Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre, sobre a sabedoria do Confúcio na China, que é o tema desta minha resenha. Qual a relação entre ética e política em Confúcio? Para o filósofo Confúcio, ética e política são iguais, pois o Estado é um indivíduo composto de muitos indivíduos, e a ética do governo vai depender da ética dos seus indivíduos. Ambas, ética e política, são a capacidade de convivência dos indivíduos humanos baseada em uma forte moral e prática da virtude, para, através da política, o Estado exercer uma justiça perfeita com seus cidadãos. De um governo deve ser um rito exercido por alguém mais sábio, por um homem ju. É a expressão usada para o homem sábio, um homem ju, num sistema piramidal. O caminho do homem ju é ser um indivíduo de conhecimento amplo e que aprecie viver em paz e harmonia com os outros. O caminho do Ju é centrado nas ideias morais, na educação, nas artes, na tradição, no ritual e na ordem estabelecida pela divindade. O sistema piramidal de organização sociopolítica é que as orientações venham de cima para baixo, do líder homem ju, mais sábio, para orientar e organizar os demais indivíduos desta sociedade. Assisti, por recomendação do mestre do curso, ao filme Batalha pelo Império, que trata sobre a vida de Confúcio, nascido 551 anos antes de Cristo, e sobre a sua influência filosófica e política na China. Particularmente, me identifiquei muito com a sua luta pela organização sociopolítica de seu país, por eu também ter tido a experiência de trilhar humildemente, com anos de militância, neste bom combate. Em plena ditadura, fui presidente e fundador do Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Alegre, quando liderei a primeira grande greve dos municipários por melhores salários e condições de trabalho. Fui também membro militante da geração fundadora do Partido dos Trabalhadores, que em 1982 participou de sua primeira eleição, obtendo menos de 1% dos votos. Mas 30 anos depois, já elegeu o operário Lula como presidente em 2002. E, na sequência, elegeu 5 vezes o presidente da República do Brasil. Fiquei muito impressionado pela trajetória de vida do filósofo Confúcio, que se revelou um astuto estrategista e negociador para evitar conflitos bélicos entre os reinos da antiga China feudal. Como ministro da Justiça de seu estado, na cidade de Lu, chegou a defender a derrubada das muralhas das povoações para que os povos vivessem em paz e em fraternidade com as comunidades vizinhas. No início de sua carreira política, obteve várias conquistas diplomáticas com artifícios táticos, mas com o passar do tempo, os litígios internos, as invasões de fronteiras cresceram. Então, o monarca de Lu, que seguia as doutrinas do Confúcio como seu conselheiro, ficou acuado e o convidou a abandonar a cidade. Desde então, Confúcio passou a viver no exílio, perambulando, feito um Antônio Conselheiro seguido de seus discípulos pelas nevascas da China. Durante 14 anos andou pelos reinos de outros estados da China em busca de governantes que adotassem sua filosofia de administração pública baseado em justiça e fraternidade. Saiu de sua cidade natal com 56 anos de idade no ano 497 a.C. e voltou, já envelhecido e desiludido,
com a corrupção e a instabilidade política dos governos. Voltou decidido a não mais se envolver diretamente em política e apenas se dedicar a ensinar a sua filosofia aos seus discípulos. Nessa passagem, me foi induzido a refletir mais atentamente sobre o nobre caminho óctuplo do budismo. Sobretudo refletir sobre a virtude de eu ter tido retos meios de vida, pois conscientemente fiz a minha opção de ser um servidor público concursado, sem perspectiva de ganhar muito dinheiro, mas para trabalhar pelo bem da população, ao invés de trabalhar pelo lucro de algum patrão e talvez ter alguma perspectiva de ganhar maiores salários. No meu caso, trabalhei cerca de 40 anos no DEMAI, como servidor público no abastecimento do bem essencial que é a água potável e no saneamento de esgoto, que também é essencial para a saúde da população. Tenho orgulho de ter tido um reto meio de vida como servidor público municipal de Porto Alegrense, categoria que a ganância capitalista tende a sucatear para, desvalorizada, forçar a sua privatização e assim se apropriar do bem público e lucrar explorando as necessidades essenciais da população. Empolgado com a história de Confúcio, resolvi pesquisar mais sobre a vida desse importante filósofo oriental. Como relatei, Confúcio renunciou ao cargo insatisfeito com a falta de apoio aos seus ideais e iniciou suas viagens, buscando um soberano que compartilhasse de sua visão de um governo justo e harmonioso. Tentou implementar suas ideias de um governo baseado no mérito e na virtude, em vez da hereditariedade da nobreza. Ele enfrentou resistência por parte do governante e da elite local, que não compartilhava de sua visão de reforma política. Diante da falta de apoio, da frustração, que a corrupção e a falta de ética no governo, Confúcio decidiu renunciar ao cargo e embarcar em suas viagens em busca de um governante ideal que implementasse suas reformas. Ele pregava a necessidade de um governo justo e benevolente, que se preocupasse com o bem-estar dos seus súditos e que fosse baseado na moralidade e na ética. Suas viagens, embora não tenham resultado em um governo implementado suas ideias na prática, atraíram muitos discípulos, impressionados com a sua sabedoria e caráter. Já velho, Confúcio retornou ao estado de Lu, onde desistiu de atuar na política e se dedicou a ensinar seus discípulos e a organizar seus escritos. Ele morreu em 479 a.C., deixando um legado duradouro que influenciou a cultura e a filosofia chinesa por séculos. Suas ideias, conhecidas como confucionismo, enfatizam a importância da ética, da moralidade, da educação e do respeito às relações sociais e familiares. Segundo o ChatGPT, a filosofia de Confúcio, embora tenha surgido há mais de 2 milênios na China imperial, teve uma influência profunda e ambivalente no desenvolvimento do país, inclusive durante e após a implementação do sistema político comunista no século XX. Condições iniciais entre confucionismo e comunismo. Quando o Partido Comunista Chinês, o PCC, assumiu o poder em 1949, a filosofia confucionista foi inicialmente rejeitada. Isso porque Confúcio defendia hierarquia, tradição e obediência, enquanto o comunismo promovia igualdade, revolução e rompimento com as estruturas do passado. Durante a Revolução Cultural, 1966 a 1976, Mao Tse-tung combateu duramente o confucionismo, vendo-o como símbolo do feudalismo e da opressão das classes. Em 1978, houve a abertura econômica e reabilitação cultural. Com Deng Xiaoping,
a China iniciou reformas econômicas e se distancia do maoísmo radical. O confucionismo passa a ser reavaliado como parte do patrimônio cultural chinês, útil para promover ordem, ética e responsabilidade. Em 2004, há o lançamento do Instituto Confúcio e Relações Internacionais e Soft Power. A China usa a imagem de Confúcio para promover sua cultura e suavizar sua imagem no exterior. O Instituto Confúcio foram abertos em dezenas de países como centros de ensino da língua e cultura chinesa. A ideia de harmonia é apresentada como um princípio pacífico da diplomacia chinesa. O governo chinês já organizou fóruns internacionais chamados Conferência Mundial de Confúcio, onde reforça que os valores chineses promovem estabilidade e respeito mútuo, contrastando com a visão ocidental de confronto e competição. 2012, a partir de 2012 e hoje, na era Xi Jinping incorporou elementos confucionistas ao seu discurso de renovação nacional, o sonho chinês. O governo promove valores como harmonia, ordem, dever filial e moralidade pública, reinterpretando o confucionismo como ferramenta de governança autoritária. Xi Jinping frequentemente cita Confúcio em discursos e textos oficiais. O Ministério da Educação chinês promove campanhas de educação moral nas escolas que incentivam a disciplina, o dever familiar e a lealdade ao Estado, todos princípios confucionistas adaptados. Atualmente, a influência da filosofia de Confúcio tem sido utilizada pelo regime comunista chinês para sustentar sua estrutura política e promover o progresso nacional. Na educação, disciplina e respeito à autoridade. O sistema educacional chinês valoriza fortemente os seguintes princípios confucionistas: obediência e respeito aos professores, tradição herdada do conceito de respeito pelos anciãos e superiores. ênfase nos exames meritocráticos, como os concursos públicos, semelhantes ao antigo exame imperial que era feito para ingresso na burocracia do Estado. E cultivo da moral e do bom cidadão. O currículo escolar inclui aulas de moral, deveres sociais e valores sociais com características chinesas, que reinterpreta o Confúcio. Confucionismo como reforço da autoridade do partido. O Partido Comunista Chinês adaptou ideias confucionistas para justificar sua centralização de poder, hierarquia política com extensão de ordem natural. O governante é visto como uma figura paternal, como filho do céu na tradição imperial. Governança por homens virtuosos. O homem Ju ideal de Confúcio. O partido se apresenta como composto por líderes moralmente superiores e competentes. O presidente Xi Jinping cita Confúcio em discursos oficiais para justificar a ideia de que a harmonia social depende de uma liderança forte e ética. Vida familiar e estabilidade social. O confucionismo valoriza o dever filial, respeito e cuidado com os pais e idosos, o que ajuda o governo a promover coesão social e aliviar pressões sobre o sistema de bem-estar social. Leis chinesas obrigam os filhos a visitar e a cuidar de seus pais idosos. Isso está alinhado com o princípio confucionista de piedade filial. Conclusão: o regime comunista chinês reinterpretou Confúcio como um aliado do Estado, usando seus valores tradicionais para legitimar o poder do partido, moldar a sociedade e projetar influência no mundo. Não se trata de aplicar o confucionismo puro, mas sim de adaptá-lo estrategicamente para servir ao projeto político e cultural da China moderna. Em 479 AC, Confúcio falece aos 73 anos. Confúcio foi o pioneiro da educação universal.
Seus discípulos espalharam-se pelo mundo todo. Ele é reverenciado como o sábio eterno. O confucionismo engloba as muitas facetas da antiga civilização chinesa e tornou-se símbolo delas. Ele definiu padrões da política, moralidade e filosofia e teve uma profunda e duradoura influência na China. Confúcio é reconhecido como o maior pensador intelectual e educador de todos os tempos.